O vídeo que acabou de passar é uma produção do Gabinete das Nações Unidas para a Redução de Catástrofes. E isso vem a propósito porque hoje é o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. É uma data instituída em 1989 com o propósito de sensibilizar governos, organizações e cidadãos de todo o mundo para a necessidade de, em conjunto, desenvolvermos ações que ajudem a prevenir os riscos e reduzir as vulnerabilidades no planeta, aumentando a resiliência das comunidades e a capacidade de antecipação e de resposta face à ocorrência de acidentes graves ou catástrofes. Esta questão é verdadeiramente complexa, são muitas as incidências em presença e hoje passa cada vez mais pela instabilidade em que mergulhou o planeta em resultado das alterações climáticas. Foi justamente para explicar esta correlação que convidámos o Carlos Fulgêncio do Climate Reality Project de Portugal. Obviamente que a pergunta inicial tem que ser a de traçar um perfil da organização que devotadamente está voltada para esta realidade. Bem, olá Eduardo, muito boa Obrigado tarde. pela presença e até pelo esforço, porque sei que está relativamente limitado em termos físicos e veio. Obrigado. É um gosto enorme estar aqui e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma enorme honra. Agradeço a Loving the Planet por nos ter convidado e também à FNAC por, mais uma vez, patrocinar este evento. Bem, Eduardo, a sua pergunta, o que é o The Climate Reality Project, a nossa organização? The Climate Reality Project é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. De dimensão global? De dimensão global. Nós estamos presentes neste momento em 174 países, de todos os continentes. Foi uma organização fundada por Al Gore, o antigo vice-presidente. Que é, de resto, uma referência neste capítulo? Sim, é uma referência, foi o pioneiro no chamar a atenção global para a problemática das alterações climáticas e, enfim, nós temos sempre aquela grande inquietação, será que se o Al Gore tivesse sido o presidente dos Estados Unidos poderíamos ter um mundo um bocadinho melhor? Muitas vezes fazem-me essa pergunta e eu, enfim, já Nunca tenho... vai ter uma resposta cabal. É assim, a resposta é sempre, a história não se faz de si, mas eu pessoalmente, que conheço Al Gore e conheço-o pessoalmente, acredito, profundamente, sinceramente acredito, que se Al Gore tivesse sido presidente dos Estados Unidos, e dada a importância global que os Estados Unidos têm, o mundo poderia ser um bocadinho diferente e um bocadinho para melhor. Mas, enfim, uma vez mais a história não se faz de si e, enfim, a Al Gore continua sempre a ser aquela referência de ser o pioneiro no debate e no trazer para a opinião pública destes problemas. A nossa organização, então, conforme estava a referir, surgiu oficialmente com a atual designação da Climate Reality Project em 2011, resultado da fusão de duas organizações que tinham sido iniciadas em 2006 e 2007, já por Al Gore. No início, quando foi lançada A Verdade Inconveniente, que foi o filme que nos colocou a debater exatamente estes temas. Passou nas salas de cinema do mundo inteiro. Sim, passou nas e salas. acabou por atingir todo o mundo. E ganhou um Oscar, não é? Exatamente. Al Gore, além dessa característica de ter já recebido os principais prémios internacionais que há, inclusive o Prémio Nobel da Paz, também tem um Oscar, pelo menos isso. E que nos Estados Unidos é sempre muito importante. E o Carlos fala apaixonadamente deste pai, não é? Uma espécie de pai para uma realidade que se pretende nova e de muito mais coerência e com o equilíbrio que todos desejamos, não é? Bem, vamos lá ver. Pai, eu tenho o meu pai que foi quem me deu as bases todas para amar a natureza e para cuidar da natureza e do nosso planeta. O meu pai era uma pessoa muito humilde, mas sim, deu-me essas sólidas bases. Al Gore é uma referência, e assim, e quem tem o privilégio de conhecer Al Gore pessoalmente, privar com ele, percebe a pessoa gigante que é, o líder gigante que ele é. E temos pessoas na nossa organização, como Catherine Coleman Flowers, que é uma líder dos direitos cívicos nos Estados Unidos muito destacada, que diz que nós caminhamos nas costas de gigantes. E neste caso, quem trabalha com Al Gore de perto é mesmo essa a sensação que tem. Ele, com 72 anos, continua a ser o mentor de tudo isto, não é? Sim. À distância. Sim, nesta altura, desde o início da pandemia, que Al Gore está no Tennessee. Refugiou-se.
Refugiou-se de certa maneira, e se calhar fez ele muito bem. Claro. E ele já nos partilhou que, inclusive, tem um estilo de vida muito mais saudável agora, sem estar com aqueles stresses dos aeroportos, sempre em viagem e tudo mais. Melhorou a sua alimentação. Ele já é vegan há 9, 10 anos, portanto, mas melhorou ainda mais a qualidade da sua alimentação, com muito mais tempo para relaxar e pronto. E tem uma qualidade de vida excelente, por isso é que se calhar agora não sai do Tennessee e faz tudo à distância. Mas voltemos agora, Carlos, porque isto é premente, voltemos à equação que está em cima da mesa. O que é que nós podemos fazer? Que projetos vocês têm? Que ideias novas têm para que esta conjugação de forças possa trazer algo de positivo a um planeta que está doente, digamos assim? Bem, nós temos uma missão. E a nossa missão é catalisar uma solução global para a crise climática, fazendo das ações urgentes uma necessidade em todos os níveis da sociedade. E é isso precisamente que nos é pedido a cada um de nós, membros desta organização, depois da formação que temos, onde somos muito bem preparados, não só em termos científicos, com os melhores climatologistas que existem, enfim, mas também em termos de comunicação, em termos das redes sociais, todos esses mecanismos que hoje em dia... Estou curioso por saber as coordenadas. O que é que vos orienta, efetivamente, norteia, em termos de procedimentos? Exatamente, o que nos orienta, o que nos norteia é resolver a crise climática, a catalisar as tais soluções que ajudem a resolver a crise climática, que é o desafio das nossas vidas. E nós fazemos isso de início, enfim, o Al Gore, quando formou os primeiros 50 Climate Reality Leaders, que é assim como nós somos designados, o nome em português até poderá soar um pouco pomposo, e se calhar até o é, mas pronto, é assim que somos designados. Mas esses 50 pioneiros, eu conheço pelo menos 2 deles pessoalmente. O Carlos também é. Eu fui formado em 2012 em São Francisco, precisamente na primeira formação que houve desta organização, da Climate Reality. Ainda não havia esse patamar de líder? Nessa altura? Sim, já havia, quando eu fui formado, já havia alguns milhares de líderes formados. Desde 2007, quando o Al Gore convocou para a sua quinta no Tennessee os primeiros voluntários, na altura foram 50, depois foi-se replicando várias sessões, vários cursos, assim, como é que isto tudo começou? Talvez seja curioso saber. É importante saber isso. Não queria cortar-lhe o fio da meada, as coordenadas, como tudo isto começou e o que é que baliza os vossos procedimentos. Isto começou tudo com a verdade inconveniente. Exatamente. Com o filme na altura, Al Gore recebeu milhentas chamadas dos 4 cantos do mundo para fazer apresentações, para falar sobre a atualidade da crise climática, a nível das organizações locais, dos grupos religiosos nos Estados Unidos. Nós sabemos isso é muito importante a todos os níveis e, claro, ele não se conseguia desmultiplicar. E então surgiu simplesmente a ideia de de criar líderes que o apoiassem e que fizessem o slideshow que ele tinha, que é já desde há muito tempo é o slideshow mais apelativo e que no início focava muito sobre as causas da crise climática, mas mostrava já as soluções que nós temos à mão para resolver, porque nós temos à nossa mão soluções para resolver a crise climática. E pronto, e então houve esses primeiros 50 voluntários que responderam à chamada, que foram até à quinta de Al Gore, no Tennessee, e foi lá que tudo começou mesmo. Há fotografias desses tempos iniciais, ele a receber as pessoas na cozinha de casa, depois no celeiro da quinta a formar. A formação inicial teve só 3 dias, mas as pessoas já receberam as bases científicas e técnicas para levarem a mensagem e pronto, e a partir daí foi um desmultiplicar. Nasceram 2 organizações, The Alliance for the Climate Protection, que estava mais vocacionada para atuar a nível da policy advocacy, portanto, a advocacia climática, e depois nasceu o The Climate Project. Ora, são estas 2 organizações que se vão fundir em 2011 e dar origem àquilo que é hoje o The Climate Reality Project. Eu, por acaso, tive a sorte de fazer exatamente o que foi a primeira grande formação da nova organização, em São Francisco, em 2012, com Al Gore, mas não só com Al Gore. Também lembro que na altura tive o professor James Hansen, que é de longe o mais reputado climatologista mundial, que era na altura conselheiro científico do próprio Al Gore. E que sintoniza, portanto, com ele. Sim, pronto, o professor James Hansen, entretanto, teve um percurso muito próprio, mas o professor James Hansen eu tive o privilégio de estar com ele pessoalmente na COP25 em Madrid há 2 anos, de o entrevistar. Há uma entrevista minha por aí, alguns no ciberespaço, feita com o professor James Hansen, e o professor James Hansen também é one of a kind, como nós costumamos dizer, é uma personagem única, e ele foi o pioneiro quando testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos. Ele na altura era diretor do Instituto Goddard de Pesquisa Aeroespacial da NASA, portanto o instituto que investiga mais profundamente estas matérias no seio da NASA desde há muito tempo,
E foi ele que testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos, uma sessão junta do Congresso na década de 80, creio que foi em 1987 ainda, sobre a natureza antropogénica das alterações climáticas, ou seja, que de facto as mudanças que se estavam a observar no clima da Terra tinham causas antropogénicas, eram causadas pela ação humana. E entre, na altura, os senadores e os congressistas que participaram nessa audição, estavam então ainda um jovem congressista, ainda nem era senador, um jovem congressista do Tennessee, chamado Albert Gore Jr., que ouviu e que logo desde o início percebeu que esta era de facto a principal ameaça à subsistência da humanidade e é, de longe, o desafio das nossas vidas. Portanto, a nossa consciência está agora debaixo dos holofotes. Está agora e está desde há muito tempo. Está desde há muito tempo. E há pouco falou das COPs. Fica-me sempre a sensação de que elas se multiplicam e sai muito pouco sumo daí. Quando é absolutamente urgente nós resolvermos este problema. Absolutamente, Eduardo, e isso é uma verdade incontornável, é um facto incontornável. Eu estava em Madrid, na COP25, nós sabíamos da urgência de chegar a uma conclusão, porque a COP25 devia ser exatamente aquela COP, a Conferência das Partes, que deveria concretizar a primeira revisão do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Portanto, o Acordo de Paris prevê um mecanismo de revisão a cada 5 anos. Tinham passado 5 anos desde a assinatura, deveria ser revisto e chegado a alcançarem-se metas mais ambiciosas com vista à redução das emissões. Surgiu de lá também a criação da taxa de carbono, que o próprio acordo já previa e que é talvez o mecanismo mais eficiente que nós podemos lançar mão para, de facto, reduzir as emissões. E, de repente, chegámos à segunda semana da COP, toda a gente muito confiante, houve aquele episódio épico da manifestação de Madrid na sexta-feira do final da primeira semana, em que nós organizámos, e nós na nossa equipa concretamente estivemos muito ativos nessa participação no terreno, com os nossos colegas de Espanha, e na altura esperávamos, a melhor expectativa era ter 100 mil pessoas nas ruas de Madrid, e de repente tínhamos 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas a marchar nas ruas de Madrid. Foi um evento épico. Havia uma pressão enorme sobre os líderes, houve a pausa do fim de semana, houve a segunda semana, reiniciaram-se as negociações, chegaram os chefes de Estado e de Governo para a etapa final e nós dizemos, é impossível que eles saiam daqui sem chegar a um acordo. Apetece-me aqui fazer um paralelismo. Se recuarmos uns séculos, no Vaticano, enquanto não houvesse a eleição de um Papa, as portas estavam fechadas. E, portanto, eles quase comiam muito pouco, bebiam água e pouco mais. E, portanto, quase que me apetece pedir que estas populações, esta gente que se junta para fazer manifestações, consiga prendê-los até que eles resolvam, de facto, o problema. Oh, Eduardo, não foi nada que não me passasse já pela cabeça. Pois, mas parece-me que temos que caminhar para aí. Não temos que, é assim, neste momento, nós não podemos correr o risco de sair de Glasgow, da COP26, sem o acordo. Sem se concretizar a revisão quinquenal do Acordo de Paris, que já vai adiado em 2 anos por causa da pandemia, nós sabemos, e sem que de facto sejam alcançadas metas mais ambiciosas, muito mais ambiciosas para a redução das emissões e sem que se avance nomeadamente na taxa de carbono. E este é o principal desafio. E fechar os chefes de Estado e de Governo a pão e água, bem, é assim, Al Gore pelo menos já tem uma sugestão há muito tempo que a apresenta, é que se calhar as COPs, em vez de serem durante o inverno em cidades do hemisfério norte, provavelmente seria mais vantajoso serem no verão, há mesmo em cidades do hemisfério norte, e que os líderes sentissem de facto o calor que nós sentimos do aumento global das temperaturas. Exatamente. E que fossem levados a tomar decisões, juntamente com o calor das ruas, claro, de forma pacífica, ordeira. Nós, na nossa organização, somos uma organização respeitadora de toda... enfim, não estamos cá para destruir o sistema nem nada disso, estamos cá para construir soluções, porque nós sabemos que assim, as soluções estão à nossa mão e depende de nós querer essa mudança ou não. Agora, é assim, temos que colocar essa pressão sobre os decisores políticos, isso não há dúvida. Se bem me lembro, no seu discurso há pouco fazia uma referência importantíssima que é de chamar à responsabilidade o homem que é o grande predador, o grande responsável por tudo isto. Eu não quero fugir do foco que esta data nos obriga a refletir, que é arranjarmos forma de debelar ou de atenuar, minimizar os efeitos que resultam dos desastres naturais, ditos naturais. Por incrível que pareça, entre 2000 e 2019, mais de 1.500.000 pessoas morreram
e mais de 4 mil milhões de pessoas foram afetadas por desastres naturais. Daí a pertinência também de que as COPs do futuro sejam em áreas problemáticas do planeta e em datas também em consonância com isso, não é? Vamos lá ver. As COPs são de onde está estipulado pelo tratado. É um tratado internacional, é uma convenção internacional. Enfim, esta questão semântica também é muito importante. Tem a ver com a natureza da vinculação que os Estados Unidos têm ao acordo, mas pronto, não vamos entrar nessa parte mais técnico-jurídica. Mas, pronto, tem um mecanismo, é uma conferência de partes, das altas partes signatárias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, e a própria Convenção prevê a rotatividade entre regiões e pronto, é um mecanismo complexo, mas que está bem estabelecido e que funciona, não é? A singularidade das COPs acontecerem habitualmente no que é o início do inverno no hemisfério norte. Pronto, as COPs são habitualmente em outubro, novembro, nessa altura, e de facto, e como a maior parte dos locais não têm ocorrido tem sido em cidades do hemisfério norte, é inverno no hemisfério norte, não é? E daí esta ideia que Al Gore teve, e que eu penso que faz todo o sentido, em vez de serem no inverno, serem no verão. Mas é assim, neste momento a COP está em Glasgow, vai começar em 1 de novembro, durante as 2 primeiras semanas de novembro, e é lá que as coisas têm que acontecer. E se depois, no final, quisermos fechar os chefes de Estado e do Governo a pão e água, eu não digo nada. Voltemos ao Climate Reality Project. Nós temos, em geral, uma cultura de reação face às situações, nomeadamente no capítulo da emergência climática. O que é que vocês podem fazer ou propor para que haja uma cultura muito maior, uma sensibilização muito maior em termos de prevenção? Vamos lá ver, essa faz parte da nossa missão, não é? A reação acontece e, enfim, faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano. E que nos torna a espécie mais resiliente, provavelmente, que existe à superfície. Mas estamos a perder qualidades, quanto a mim. Pronto, isso já é é outra filosofia, eu sei. Eu sei que são outros aspectos. Nós tivemos um envelope climático que permitiu o florescimento da espécie humana, o nascimento das civilizações há cerca de, enfim, 10, 12 mil anos, e que é incrível quando daqui a uns anos para a frente, enfim, os nossos descendentes, os nossos netos olharem para trás e verem as asneiras bestiais que a nossa geração, Eduardo, fez e que destruiu, de facto, este envelope climático que permitia a vida florescer de uma forma tão harmoniosa em diferentes latitudes, com enfim, extremos climáticos em latitudes mais a norte ou mais a sul, mas depois com zonas temperadas, zonas úmidas, com diferentes tipos de ecossistemas, não é? Uma riqueza enorme, uma variedade enorme, que o Eduardo conhece muito bem, da BBC Vida Selvagem, que comentou tão bem, e que o Sir David Attenborough nos serviu da forma tão inspirada como serviu. Aliás, duas das pessoas que eu mais admiro são exatamente Al Gore e Sir David, e por acaso penso que eles só estiveram juntos uma vez, ainda há uns anos. Mas pronto, estava a dizer, quando daqui a uns anos os nossos descendentes olharem para trás e num mundo, num planeta que vai ser significativamente diferente daquele que nós temos agora, porque já atingimos em muitos casos pontos de não retorno. E os redutos de paraíso são cada vez menores. Eu estou a começar uma série em televisão, justamente da BBC, que mostra o que há ainda, mas é muito pouco, comparativamente àquilo que nós herdamos. Exatamente. É muito pouco. Nós temos que salvar isto. Exatamente. Salvar este equilíbrio. É que simultaneamente à crise climática que nós vivemos simultaneamente uma outra crise, que é uma crise de perda da biodiversidade e de redução dos ecossistemas. Estas crises correm em simultâneo, estão correlacionadas. Isto leva-me sempre à conclusão de que a sustentabilidade não é ambiental. A sustentabilidade é comportamental. Porque a natureza viveria muito melhor sem nós. E falta esta conexão, falta ter olhos de carinho, de familiaridade com o planeta, né, da maneira mais positiva possível, para que tudo isto aconteça em termos equilibrados.
Vamos lá ver, muitas vezes, quando eu faço as minhas apresentações e coloco um tom, se calhar, até um pouco mais dramático, porque a situação é dramática, é uma emergência. O Eduardo há pouco utilizou a expressão, e é verdade, é uma emergência climática aquilo que nós estamos a viver. A vida na Terra, como a conhecemos, está em risco. Mas vamos lá ver, o Homo sapiens sapiens, nós, não é, humanos, somos de facto uma espécie muito resistente, somos capazes, se calhar, de aniquilar mais de 50% de todas as outras espécies vivas, quer animais, quer vegetais, e isto já tinha sido previsto em documentos como o relatório Stern, enfim, que já previa no início deste século o desaparecimento até finais do século de cerca de 50% das espécies animais. Entretanto, dados, por exemplo, do Living Planet Index, da WWF, publicado o ano passado, já mostram que ultrapassamos este limiar. O risco é muito maior nesta altura e, enfim, há sempre a interrogação, como é que nós fomos capazes de dar cabo disto tudo? Porque, assim, aquilo que então estava a tentar dizer e que muitas vezes perguntam, então, mas será que o planeta está em risco e a vida vai desaparecer? É assim, o planeta vai cá continuar a existir. Vai ser seguramente. Exatamente. Mas nós estamos, na minha ótica, depois de décadas a contemplar, a namorar a natureza, eu sinto que nós estamos a ser, como nunca na história, sabotadores do nosso próprio destino. É incrível. Isto é absolutamente incrível. Sim, Há pouco referiu que o Al Gore juntou líderes religiosos. Inclusive a parte espiritual está a ser secundarizada e nós, sem alguma espiritualidade, sem alguma vida interior, não conseguimos dar sentido à vida. Não é possível. Eu, desde que há uns anos esta parte, comecei a meditar diariamente, eu tenho outra capacidade. E aquilo que mais prego nas conferências que faço nas universidades e em fóruns como este, é que falta muito para criarmos o alinhamento, o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos está alinhado. Falta-nos isto. Não há fio de prumo na nossa vida. Nunca foi assim na história. Sim, Eduardo, vamos lá ver. Nunca foi assim, não. Se nós observarmos a composição, digamos assim, ou o substrato intelectual que está por trás das diferentes religiões que, enfim, todas têm, ou todas teceram uma vivência harmoniosa com o meio que nos rodeia. E falamos do cristianismo, vemos isso ainda há pouco tempo, passou, dia 4 de outubro, passou a data de São Francisco de Assis, não é? O santo patrono da ecologia, e percebemos, de facto, o cristianismo tinha essa mensagem, mas também tinham outras religiões monoteístas, o Islão também o tem, de uma vivência harmoniosa com o meio natural. E se o Eduardo me permite, é assim, são os próprios movimentos e as organizações religiosas que também reagiram. Eu, por exemplo, faço parte de uma outra organização, que se chama agora Movimento Laudato Si, que foi o movimento católico global pelo clima, que nasceu precisamente para levar até junto às comunidades a mensagem da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que nos chamou exatamente a atenção para o cuidado da casa comum. E mais, Eduardo, há 2 dias atrás, o Papa Francisco juntou no Vaticano os principais líderes religiosos e juntos enviaram uma mensagem muito clara aos líderes internacionais que se vão reunir agora na COP26 em Glasgow, sobre a urgência da crise climática e a necessidade imperiosa de tomarem decisões ousadas para resolver esta emergência. Portanto, são os líderes religiosos, todos juntos, um verdadeiro ecumenismo que lançou esta mensagem. Portanto, os políticos têm que ouvir as populações, têm que ouvir os líderes religiosos, têm que tomar decisões ousadas. Eu há pouco posso ter dado a entender perdão, justamente o contrário. Nós, efetivamente, até há uns anos, sobretudo na Revolução Industrial, até a Revolução Industrial, nós estivemos relativamente bem equilibrados, em termos globais. E agora estamos neste pântano. Sobre a Laudato Si, eu tive já o privilégio de um prelado, alto prelado, dizer que via com bons olhos que eu tivesse sido coautor da Laudato Si. Isso eu não sabia, isso é uma grande novidade. É bonito ouvir.
Simplesmente porque se tem uma ressonância interior muito forte. Isto é absolutamente importante, é isso que eu peço, que as pessoas efetivamente tenham momentos durante o dia, à noite, sobremaneira, em que os apelos são muito menos, para fazer esta espécie de liturgia interior, que é fundamental para nós, em conjunto, chegarmos a algum lado. Necessariamente. Absolutamente necessário. E o ser humano é um misto de espiritualidade e de vivência material. Portanto, nós sem esta dimensão espiritual de ligação com a natureza, não vamos conseguir ter uma relação harmoniosa com o meio que nos rodeia. É assim, por isso é que toda a construção intelectual que foi feita de todas das principais religiões foi feita e que nós vemos globalmente, não é? Se formos para outras geografias, budismo, shintoísmo, hinduísmo, todas têm uma relação harmoniosa com o meio que nos rodeia, de cuidado com a natureza. E de facto isso estava a referir, é assim, o problema que nós vivemos atualmente em termos climáticos está identificado, está diagnosticado. Tem a ver com o volume acentuado de emissões e a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera. Portanto, aquilo que importa fazer neste momento é estancar essas emissões, reduzir essas emissões e aumentar os sumidores de gases com efeito de estufa, e temos que o concretizar com muita urgência, porque é da vida na Terra que estamos a falar. Eu juro aqui, na FNAC, como tenho feito em outros momentos, que tudo farei para arranjar propostas muito concretas para que a sociedade perceba que na redução está a solução. Nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Pergunto-lhe, em representação do Climate Reality Project, o que é que faz em Portugal para que isto aconteça também? Coisas muito concretas, não já da dimensão global, mas daqui mais local, mais a nível de país, porque temos o nosso tempo a fugir-nos. É verdade, o tempo foge. Então é assim, Eduardo, na senda da nossa missão nós temos 4 principais eixos de ação. Em primeiro lugar, levar a mensagem, ou seja, nós temos o privilégio de ter acesso ao slideshow do Al Gore, que é talvez a ferramenta em termos globais mais apelativa, o melhor instrumento de comunicação que há para levar esta mensagem. Nós temos-lo traduzido para português, adaptada para português, com revisão científica, portanto, fazemos sempre ponto que toda a informação que nós transmitimos é uma informação com base na melhor ciência disponível, e pronto, é isso que nós fazemos desde há muito tempo, levar essas apresentações. Enfim, eu faço desde 2012 e noto neste momento, enfim, já é consensual, apesar de vez em quando ainda ser surpreendido por algum negacionista, mas é consensual que o público, enfim, dá por adquirido a natureza antropogénica das alterações climáticas. Por isso aquilo que nos pedem cada vez mais é para, nas nossas apresentações, colocarmos o foco nas soluções. E é isso que fazemos. Um outro eixo de ação tem exatamente a ver com a advocacia climática. É um eixo de ação, uma atividade mais discreta pela sua própria natureza, que nós fazemos junto dos decisores institucionais, políticos e não só, económicos também, colocando em evidência esta mensagem e mostrando-lhe as vantagens exatamente da transição para uma economia de baixo carbono. Porque a inação não é opção. O próprio Fórum Económico Mundial... De todo. O próprio Fórum Económico Mundial já identificou, e já há bastantes anos, que a principal ameaça à economia internacional são, efetivamente, as alterações climáticas. Portanto, eu tenho aqui alguns números. Por exemplo, o PIB mundial recuará entre 11% a 14% em meados deste século, se se manter, ou se mantiver, a atual trajetória de emissões. Isto é catastrófico e as pessoas não têm noção disso. E repare, mesmo com os objetivos mais ambiciosos do Acordo de Paris, o 1,5 grau, e que neste momento já será um objetivo quase impossível de alcançar, mas mesmo com esses objetivos as perdas seriam na casa dos 4,2% em meados do século, em termos de redução direta do PIB mundial. Isto estou a citar dados da Swiss Re Institute, que é, a maior empresa mundial de resseguros, não é? Sim. Que fez estes cálculos com muito rigor. Portanto, assim, em qualquer dos cenários nós perdemos. Em Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, que a ONU contempla no calendário anual, quero agradecer a presença do Carlos Fulgêncio, que nos trouxe aqui uma reflexão muito importante a partir das alterações climáticas. É, de facto, um elemento absolutamente fulcral, estrutural, para que consigamos, a breve trecho, algum equilíbrio no planeta. Muito obrigado.